o Elon Musk defendia uma moratória. Aham. A gente teve agora um caso, mais um caso, não vou lembrar agora, mas eu li semana passada, mais um caso de morte que quem decidiu foi uma IA, Tá. uma arma autônoma que decidiu matar alguém. Não vou lembrar agora A Rússia tá com tudo nisso. Tem um monte de gente assim, Israel já tem míssil que sai, navega e já cai escolhido por uma máquina, né? Então, Uhum. mas ele defendia uma moratória de maneira geral, ele era muito pessimista em relação ao IA. Uhum. Eu não sei se precisa de uma moratória, mas a gente já deveria ter uma moratória em algumas frentes. Por exemplo, a arma 100% autônoma. Ainda deveria, mas é aquela questão da corrida armamentista, né? Literalmente nesse caso. Se a gente fala assim, gente, ó, ninguém pode brincar com isso. Combinado? Combinado. O problema é que diferente de enriquecer urânio, É mais difícil de é mais detectar. difícil de você vigiar, né? Você pode ter um cara num banheiro brincando disso, Uhum. né? Esse que é o problema, a moratória é impraticável, na verdade. E aí as discussões que a gente deveria ter são discussões, as discussões éticas, por exemplo, são muito interessantes, né? Mas elas são diferentes dessas discussões bélicas. Elas são um pouco mais sutis, a opinião pública tem mais peso, Uhum. e aí essas eu acho que a gente vai conseguir interferir mais. Agora, nessas questão armamentista, eu também tenho pouca esperança que alguém vai respeitar a moratória. Vamos falar disso. Dentro dessa história de ética e de moral, a gente tem o bias, que a gente já falou, né? Então a ferramenta usa dados viciados, porque a sociedade é viciada, Uhum. né? Então, para dar exemplos até que não são... Que normalmente quando a gente fala disso, a gente pensa em etnia, em gênero, né? Uhum. Mas assim, até antes disso, a gente tá falando do carro lá, do Elon Musk, ele aprende a dirigir na Califórnia, mas talvez ele não seja bom para dirigir na Sibéria, Uhum. porque tem muito mais neve do que tem nos Estados Unidos. O ângulo da luz é diferente. O ângulo da luz é Pode ser diferente. que já zoe tudo. E teve inclusive um caso de acidente deles lá, que se eu não me engano, ele identificou alguma coisa como, não sei se foi o sol que ele identificou como um farol, teve alguma coisa assim. Mas ele também não entenderia o Brasil, ou seja, então o viés ele pode ser coisas assim, não tão polêmicas Uhum. ou complexas falando da sociedade, Uhum. mas os mais graves são obviamente de preconceito, de etnia, de gênero, etc e tal. Então, bias é uma questão ética. Sim. Que mais tem? Cara, tem o uso mesmo que você dá, né? Uma vez que você tem um modelo preditivo, como você vai usar? Por exemplo, eu sou uma escola, tá? E eu quero fazer um modelo preditivo da nota dos meus alunos. Eu já sei que um determinado aluno não vai passar. O que eu faço com essa informação? Se o uso que eu dou não, eu vou focar os meus, sei lá, vou falar para os professores, olha, esse precisam de mais atenção. É um uso legal. Agora, se eu vou falar assim, cara, esquece esses caras, foca nos que já são melhores, porque a gente vai ter que, enfim, melhorar a nota da escola, qualquer coisa assim. Esse é um uso que não é legal, né? Então, acho que a discussão tem uma discussão riquíssima dentro da tecnologia, mas tem várias outras discussões que transcendem a tecnologia, né? Isso que você estava falando do viés, né? Ou do uso de modelos para dizer quem tem mais chance de ser criminoso ou não, né? Tem um livro muito legal que chama Weapons of Math Destruction, math de matemática, né? E aí a autora, que eu esqueci o nome agora, ela fala sobre isso, né? O simples fato de você ter um modelo preditivo, imagina que é um modelo preditivo de crime, tá? Então eu vou plotar em cima do mapa, igual eu vi recentemente o governo brasileiro mostrando essa ferramenta. Você tem lá o mapa do Rio de Janeiro e você tem áreas mais vermelhas ou menos vermelhas. O que você vai fazer com essa informação? Você provavelmente vai usar para alocar polícia. Então assim, cara, eu quero mais ronda ali. Você procurar mais, você vai achar mais. E aí o modelo vai falar, legal, tô acertando, né? Mas o que é isso, na verdade, né? Na verdade, você está
Você tinha uma distribuição lá de crime, você bota mais gente vigiando, você vai achar mais crime, e você vai fazer isso cada vez mais. Quanto mais você cavar, mais você vai achar. Né? Isso é um tipo de viés. O uso do modelo, ele vai alterando o mundo. Né? Isso acontece com o modelo de crédito, por exemplo. A gente estava discutindo com o banco e foi uma discussão super divertida entre aspas, porque eu estava tentando explicar eu e o time todo estava tentando explicar para o presidente do banco por que a gente precisava ceder uma parte do crédito aleatoriamente. Imagina a cara de alegria que ele fez quando estava explicando isso. Mas se você não faz isso... Esses moleques. Exato. Esses moleques. Se você não faz isso, você deixa de comprar informação do mercado. Você só vai estar dando crédito para quem você já deu historicamente. E o mercado pode ter mudado. Né? Que é a história do viés, né? Que a gente está falando, só que não é o viés de etnia, é o viés dos dados mesmo. Né? Uhum. E tem um monte de casos assim, né? De histórias de... Eu vi tem um até que é caricato de um sistema de... Você mandar foto, ele checava se a sua foto estava ok ou não. E aí tinha um oriental que não conseguia fazer o passaporte porque a ferramenta dizia que ele estava com o olho fechado. Pois né? Assim, é caricato, mas é isso, assim, porque não foi treinado com orientais. Né? Então é um viés que não foi por preconceito, mas acaba sendo, né? Porque você não tem diversidade em quem está levantando os dados ou quem está alimentando os dados. Exato. Mas você estava falando de ética, tá? Você falou sobre correlação e causalidade. Uhum. Isso também vai mudar a vida das pessoas. Você falou de crédito, mas não precisa ir longe. O seu seguro de vida, o seu convênio saúde, o teu seguro do carro. Uhum. Eu vou passar lá na minha base e eu vou identificar que o seu seguro tinha que ser mais caro. Uhum. Mas de repente porque tem um dado ali que eu não sei se é causa ou consequência, né? ou se essa correlação faz sentido ou não, mas que ninguém se preocupou em falar se tem sentido ou não. Tá ali, é só o preço do seguro do carro, ninguém vai reclamar disso, e mais, ninguém nem vai ter como reclamar disso, enquanto você não tiver uma legislação que obrigue a empresa a explicar a IA dela. Exato. Essa é uma outra questão, né? Porque assim... Eu, enquanto consumidor, gostaria de saber, sei lá, se eu tive meu crédito negado, eu quero saber por quê. Mas é mais sutil do que isso, Maurício, porque o teu crédito não foi negado, nem o meu, mas eu tenho uma taxa muito melhor que a tua. Primeiro que você nem sabe qual é a taxa, mas mesmo que a gente seja amigo, e eu falar pra você, a minha taxa foi X melhor que a sua, são tantas coisas, entendeu? Que... Não, e tem o outro extremo, né? Imagina assim, se eu sou uma seguradora e eu tenho um modelo de predição de sinistro muito bom, por que eu vou vender crédito para quem vai me dar problema? Né? No outro extremo é isso. E aí, como que a gente faz? Né? A gente, em alguma medida, vai ter que ter salvaguardas sociais para aferir ou auditar os modelos. Entendi. Dentro da história de ética, centralização de controle e liberdade. Nossa. Tá mais fácil, né? Você tá olhando o copo meio cheio, você vai sair daqui. Cara, é só você olhar pra China, velho. Então. Assim, a China tá assim, assustador o aplicativo, né? E no fundo, a moeda corrente lá é lealdade ao regime. Perfeito. Né? Eu gosto de olhar para a China porque a China ela é mais transparente nesse sentido. Eles são mais transparentes, ainda que a transparência a gente não goste de Sim, enxergar. A gente não gosta do que a gente vê, mas a gente consegue ver. Mas por outro lado, eles estão fazendo muita coisa legal e muita coisa certa também, né? De investimento, até coisas de antitrust, enfim. Mas eu não quero entrar nessa história. Mas sobre controle, isso está trazendo para outros países também, né? Cara, não tem ninguém igual à China, mas isso está começando a vir para outros países. Lembra no começo da pandemia que tudo era
desculpa para botar mais um aplicativo para falar onde você está, o que você está fazendo, com quem está encontrando. É isso que eu tô não sei o falando. quê. E você tem não sei se agora foram cidades ou estados no Brasil, se não me engano foram cidades, algumas cidades usaram bases de dados de aplicativos para identificar onde você estava sem você saber. Cadê a LGPD? Pois é, mas sabe o que é o mais maluco? É uma sutilidade, porque quando você usou aquele joguinho, você deu ok. Mas às vezes você ignorou. Mas não para aquele uso. Isso, esse é o ponto. Mas Porque você acha que você deu ok, porque você acha que você vai receber um banner de um restaurante local. Não que depois aquela empresa vai vender seu dado para uma prefeitura para saber onde você está. Em teoria, a LGPD demanda isso, né? Eu dou o meu dado meio cheio. para eu dou meu dado para esse fim específico, né? Acho que cabem questionamentos legais até, inclusive, nesse exemplo. É que tem muito buraco. Tem muito, mas tem muito buraco e ela na lei ela já abre muitas possibilidades de ser explorado, que enfim. Assim, vai depender de jurisprudência, que é outro problema no Brasil. A implementação atual da LGPD é praticamente pro forma.